Bem-vindo ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, uma realização do Centro Espírita Semente Cristã. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do capítulo 5. Hoje nós vamos comentar sobre os itens 14 a 17, que trata do suicídio e da loucura. Juntamente com esses ensinamentos do Evangelho, nós vamos trazer algumas perguntas do livro dos Espíritos, que trata do desgosto da vida, suicídio, que se encontra no capítulo das penas e gozos terrestres. Vamos inicialmente fazer a nossa prece, convidando a você para que nesse momento possa elevar o pensamento a Deus. Sempre que vamos fazer uma prece, precisamos estabelecer uma sintonia de pensamento, de sentimento, de modo a que a nossa rogativa chegue até o Pai. Então peçamos a Ele, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, ao nosso Mestre amado Jesus e à espiritualidade amiga, protetora, trabalhadora da Casa Semente Cristã, que nesse momento recolhe as vibrações de todos os trabalhadores que se encontram voltados para o estudo do Evangelho, que a gente possa, num só pensamento e num só sentimento, vibrar com muito amor em favor da humanidade, em favor dos nossos irmãos que sofrem, das nossas tarefas, do nosso planeta Terra, rogando bênçãos de Deus para esse momento que atravessamos, para que possamos logo, logo retomar o ritmo das nossas vidas. Te agradecemos, Mestre Jesus, pelo Teu Evangelho, pelos ensinamentos que logo mais estaremos aqui discutindo, e pedindo bênçãos e amparo para esse momento, vamos iniciar nosso estudo de hoje. Nós vamos tratar da questão do suicídio, que é uma questão angustiante, vamos dizer assim, porque é um fato que se repete com muita constância na nossa sociedade, em que nos surpreende quando acontece, porque nós não sabemos onde, quando, nem porquê, muitas vezes o fato acontece. Então vamos buscar um entendimento com a doutrina espírita, um esclarecimento que possa nos auxiliar a compreender essas questões. E nós vamos iniciar com a fala do Manuel Filomeno de Miranda, na obra Loucura e Obsessão, aonde ele fala sobre o que é o suicídio, para que a gente possa entender inicialmente do que iremos tratar. Ele nos diz que o suicídio é a culminância de um estado de alienação que se instala sutilmente. O candidato não pensa com equilíbrio, não se dá conta dos males que o seu gesto produz naqueles que o amam. Então aqui o Manuel Filomeno de Miranda nos adverte dessa sutileza que se instala na mente da criatura que comete suicídio. Quando ela comete o suicídio, já é a culminância de tudo. Ela já vem de um processo lento, gradual, que começou, nem ela muitas vezes sabe como, e que quando chega a essa culminância, a criatura já perdeu todo o seu equilíbrio. Ela já não pensa, ela já não se dá conta dos males que o seu gesto vai ocasionar nem a ela, nem muito menos as pessoas a quem ama. Muitas pessoas, muitos familiares, muitas vezes se revoltam, porque dizem, não pensou em mim, não pensou nos filhos, não pensou. Não, a criatura que está envolta nesse quadro, geralmente ela não pensa, ela não se dá conta disso. E aí, continuando, ele diz, como perde a capacidade de discernimento, apega-se-lhe como única solução, esquecido de que o tempo equaciona sempre todos os problemas, não raro melhor do que a precipitação. Então, sem pensar, sem ter discernimento sobre a situação, sem muitas vezes se abrir com as pessoas, ouvir uma opinião, aceitar que alguém lhe diga algo acerca daquela situação,
fica difícil, porque ele vai se apegando àquilo ali como a única solução. Não tem outra, então ele já fecha as portas para qualquer entendimento. E com isso, ele esquece que tudo na vida passa, que todos os problemas da vida um dia passam. Muitas vezes são pessoas que já vivenciaram situações muito difíceis e superaram, e no entanto naquele momento fraquejam. E ali naquele processo, a precipitação faz com que o ato se concretize. E aí a pessoa simplesmente fechou o entendimento. Ela não acredita que haja solução para o problema que não seja aquela. Então, na questão 944 do Livro dos Espíritos, os Espíritos são muito claros quando nos dizem que o homem não tem o direito de dispor da sua própria vida, só a Deus assiste esse direito. É claro, foi Deus quem deu a vida, Ele é o dono da vida, só Ele pode retirar. E a lei já estabelece para todos nós um tempo de vida aqui na Terra. Não precisamos nos precipitar, porque todos nós iremos voltar um dia. Não há como interromper esse fato, não há como não seguir essa lei. Então, o suicídio voluntário, esse suicídio que a pessoa busca de forma consciente, entre aspas, né? Quando ele diz, eu vou tirar a própria vida, não tem mais significado, eu não vou levar adiante isso, eu não suporto isso, coisas dessa natureza, ele está transgredindo a lei de Deus. Ele está se antecipando ao Criador e realizando um fato que só a ele competia, só ao Criador competia, que é resolver essa nossa questão de finitude, de fim da vida. Não precisamos nos preocupar com isso. Dentro das leis que regem a criação, já está estabelecido o momento de cada um. Então, os Espíritos, né, na questão anterior a essa, na 943, comentando sobre as causas que podem levar a criatura a cometer o suicídio, eles nos dizem que a ociosidade, a falta de fé e a saciedade, quando se apoderam de certos indivíduos, faz nascer o desgosto da vida. Então veja bem, ociosidade, falta de fé e saciedade. Nós sabemos que a ociosidade é quando o ser simplesmente gasta o tempo inutilmente e sem proveito. Não se apega a um trabalho, não se apega a um trabalho do campo material nem espiritual, não realiza nenhum bem proveito de si ou das outras pessoas. Então ele desperdiça inativamente o tempo. Uma mente desocupada, que a gente sabe que numa mente desocupada cabe tudo, todo pensamento, toda ideia. Normalmente, nesses casos de ociosidade, é que a ideia começa a tomar corpo, que a ideia começa a surgir. O outro fato, a fé raciocinada, que nós chamamos na doutrina espírita, aquela fé que pode encarar frente a frente, em qualquer tempo, qualquer situação, é algo que é solicitado ao ser, porque ninguém consegue viver sem respostas diante de determinadas situações. Isso faz com que muitas pessoas enveredem por esse caminho, porque não encontram respostas. Então, a fé raciocinada, ela vai nos dizer quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que viemos fazer aqui. E aí nós vamos compreender o sentido da vida, porque ela vai nos dizer que nós somos seres especiais na criação, somos filhos de Deus. Deus nos criou e nos criou com a possibilidade da eternidade. Nós não temos só essa vida que nós estamos vivendo agora. Aliás, nós temos uma única vida, que é a vida do Espírito. E nós não vamos poder tirar nunca essa vida. O que nós eliminamos quando nós investimos contra nós mesmos na tentativa de tirar a nossa própria vida é a oportunidade.
É o corpo que Deus nos deu, a vestimenta que Ele nos deu, para que nesse momento em que aqui nos encontramos, realizássemos as experiências necessárias ao nosso aprendizado, à nossa melhoria, à nossa transformação. E muitas vezes nessas experiências nós trazemos situações mal resolvidas, problemas que vamos enfrentar para que tenhamos uma resolução diferente daquela que tivemos no passado. E muitas pessoas, por não entenderem essa questão, terminam tirando a própria vida, dizendo que o fardo está muito pesado, mas Deus não dá fardo maior do que a gente possa carregar. Então, se nós não sabemos disso, se não sabemos de onde viemos, que nós viemos de outras trajetórias, de outras experiências, de outras vidas, se não sabemos para onde vamos, que ao sair daqui, nós adentramos imediatamente o mundo espiritual, lúcidos, vivos, porque a vida prossegue, como nós dissemos, é a vida do espírito. E vamos retornar em outros momentos, em outras vivências, porque a perfeição é o nosso destino. Então, quando nós não sabemos disso, não temos ideia que vimos aqui para esse planeta para melhorar nosso aperfeiçoamento, para trabalharmos no bem, para sermos felizes, nós muitas vezes fraquejamos. E em capítulos anteriores, estudos anteriores, nós falamos aqui das causas das aflições que têm a sua causa no passado ou no presente. Vale a pena rever o vídeo anterior para entender essas questões. E na questão da saciedade, é a condição daquela pessoa que se encontra inteiramente saciada. Ela está farta, ela está saturada, embora não haja satisfação, alegria, felicidade. A pessoa que tem tudo na vida, que nunca passou uma necessidade, que nunca sofreu nada, essa pessoa é como se faltasse algo na vida dela, se ela não tem uma fé raciocinada. Então, acontece muitas vezes da gente se questionar como pode uma pessoa rica, famosa, poderosa, tirar a própria vida. A saciedade pode ser um dos fatores que contribui. A criatura não espera mais nada, não tem mais nada. Tudo, nada lhe falta. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, essas situações de dificuldades, de sofrimento, de falta, são bem para nós quando superadas. Nós nos alegramos, nós ficamos felizes pelo que conquistamos. Então, muitas vezes, a pessoa que tem de tudo, e aqui a gente pensa muito no jovem, um jovem que tem de tudo na vida, que nunca foi contrariado, no momento que ele passa por uma frustração, por uma situação qualquer, ele não aceita, ele se rebela e muitas vezes no impulso tira a própria vida. Então, essa saciedade, ela causa um sentimento de indiferença, um sentimento de vontades e de desejos realizados que faz com que ele se sinta indiferente consigo mesmo, com os outros, com as outras pessoas. É uma ausência de gratidão a Deus, a si mesmo, pelo que tem, pela vida. E em muitos casos dos suicídios estão presentes esses três fatores, ou pelo menos um deles. E aí começam as ideações suicidas, que é quando a criatura, diante desses momentos, começa a pensar em tirar a própria vida. Começa a agasalhar a ideia de que tirar a vida seria o ideal. E nessa fase, quando nós temos conhecimento de alguém que está vivenciando esse processo, um familiar, nós temos, ou um amigo, um familiar, um amigo, alguém que chegue até nós para conversar, nós temos que ficar atentos a esse quadro. E nessa fase, todos os recursos possíveis precisam ser mobilizados. Médicos, psicólogos, psiquiatras, até mesmo amparo espiritual. Já são momentos em que a criatura não tem controle de si. A ideia já está obsediando mesmo. Muitas vezes já existe ali um componente espiritual que trouxe até aquele momento
e que está ali mais presente, mais forte o apelo. Daí a gente falar no amparo espiritual também. Mas não esquecer de que, em hipótese nenhuma, principalmente nós que somos trabalhadores da casa espírita, podemos assumir a responsabilidade diante de uma situação dessas. De, ao contato com essa informação, dizer para essa pessoa que a casa espírita vai resolver esse problema. De maneira nenhuma. Nós vamos orientar, encaminhar para que a pessoa busque o auxílio de todos esses elementos, porque muitas vezes a pessoa precisa de uma terapia, de uma medicação, precisa de um auxílio de qualquer natureza. Então, vamos orientar essa pessoa. E se essa pessoa já está num quadro muito avançado, vamos tentar orientar a família, para que ela faça esse processo por ele. Porque muitas vezes, quando nós não atentamos para essas questões, aí chega a crise suicida. E aí, nesse momento, a manifestação é muito violenta, é muito repentina. Quem já vivenciou esse quadro sabe disso. É um momento muito perigoso, muito difícil, é um período de desordem, tanto da criatura como de quem está em torno. E aí, muitas vezes, a gente não consegue dar conta e os fatos acontecem. Então, precisamos ter muito cuidado nessas situações. E nesse capítulo, o suicídio e a loucura, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a espiritualidade também a nos alertar e a nos dizer que a calma e a resignação, conquistadas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, calma e resignação não é uma condição que se conquista na hora de uma crise dessas. Como o próprio Evangelho nos diz, conquistada na maneira de considerar a vida terrestre. Quando nós já temos diante de nós essa calma, essa resignação diante da vida, e tudo isso tem o suporte da fé, a fé raciocinada, quando nós já encaramos a vida com uma visão não só materialista, mas também a visão espiritual, e nós temos a certeza de que Deus está conosco, de que o que nos acontece não é por acaso, que é um momento que precisa ser superado por nós. Então isso vai nos dar essa calma e essa resignação. E com certeza vai ser um preventivo contra a loucura e contra o suicídio. E a loucura aqui a gente se refere àquele momento de surtar diante de uma situação grave, ou muitas vezes de uma situação não tão grave. Quando nós temos essa calma, essa resignação, diante desses focos de tensão, nós mantemos a serenidade, nós mantemos a calma. Nós vamos pensar na situação, vamos analisar o quadro daquela situação. Não vamos no impulso querer tirar a nossa vida de imediatamente. Então, a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Esses surtos, chamados de loucura, que são esses momentos em que a criatura perde completamente a razão, o Evangelho nos diz que são comoções produzidas por situações que o homem não tem a coragem de suportar. Às vezes, a perda de um companheiro, do esposo, da esposa, do namorado, da namorada, perdas financeiras, situações da vida da pessoa que são reveladas e que ela não consegue enfrentar aquele momento vergonhoso. Pessoas que de repente se descobrem num quadro de saúde comprometida, de doenças graves, e que por medo do que possa vir a sofrer, ou por achar que já que vai, para que sofrer? Encerro aqui. Então, são muitas das condições que levam a criatura a tirar a própria vida.
porque nos diz o Evangelho, encara as coisas desse mundo pela ótica materialista. Então, enquanto que o Espiritismo, os ensinamentos espíritas, vão nos dar a visão espiritual da vida, daquilo que nós falamos, da imortalidade, do Espírito que é eterno. Diante dessas informações, é claro que a criatura, diante de um abalo, de um surto dessa natureza, ele tem a resistência de não cometer o suicídio, porque conhecendo essas questões, sabendo dessas verdades, ele entende que o suicídio não vai resolver a situação. Então, as pessoas que cometem suicídio em estados de embriaguez ou de loucura realmente, aquela loucura já constatada pela ciência médica, essas pessoas elas desencarnam em estados inconscientes. Mas esses surtos momentâneos, que nós aqui estamos chamando de loucura, desequilíbrios da criatura humana, fragilidade da criatura humana, existe sim uma consciência da criatura quando ela decide tirar a própria vida. Então o Evangelho nos diz que aquele que está certo, que só é desventurado por um dia, e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando não tem divisa para os seus sofrimentos. Então, se eu sei que uma situação que eu estou vivenciando hoje é difícil, mas que ela vai passar, amanhã ela vai passar, eu, de uma certa forma, já vou exercitando a minha paciência, dando um tempo para aquela situação. Agora, quem não acredita numa vida futura, quem não acredita que o agravante vai ser maior diante dessa atitude, se precipita e muitas vezes busca um caminho de dor para si mesmo. E aí o Evangelho nos diz: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. As estatísticas demonstram isso. As pessoas que têm algum vínculo religioso, elas são mais resistentes à ideia. Muitas dizem que não cometeram aquela condição porque sabiam das consequências. Mas se a criatura não acredita em nada, se é um materialista, então para ele não tem nenhum sentido continuar sofrendo, não tem nenhum sentido enfrentar aquela dificuldade. E nós sabemos que o nosso mundo materialista, os homens de ciência materialista, que apregoam isso, de que a matéria é tudo, que não existe o espírito, que não existe vida após a morte, eles são verdadeiros estimuladores dessa busca por findar a própria vida para solucionar os problemas. E vão responder severamente, porque, de uma certa forma, são formadores de opiniões. Então tenhamos muito cuidado quando nós estimulamos alguém com a nossa fala materialista a situações dessa natureza. Seremos partícipes dessa culpa, desse resgate. Então o Evangelho nos diz que a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. A maioria das pessoas tiram a vida porque não acreditam que exista vida após a morte. Não acreditam que exista algo mais. E se perguntam: por que sofrer? Por que esperar passar pela dor? Por que passar pela vergonha? Então, decidem tirar a própria vida.
E aí, quando despertam no mundo espiritual, se dão conta de que estão vivos, porque são espíritos eternos. A decepção é muito grande, porque tentaram tirar a própria vida. E, no entanto, ali se encontram vivos, tal qual aqui se encontravam, só que com o quadro muito agravado, em função do que trouxeram a si com esse ato. Então, conhecer a doutrina espírita vai mudar esse aspecto da vida, porque vai nos esclarecer. Nós vamos compreender a vida da forma como ela é. E nós vamos entender a grandeza de Deus em tudo que nos cerca, em tudo que nós vivemos. O porquê da vida, o porquê das dores, o porquê dos sofrimentos. E aí nós vamos saber, sim, que não adianta tirar a vida. Não adianta, porque o problema do qual nós tentamos fugir vai acordar conosco lá no mundo espiritual. A mesma angústia, a mesma dor, o mesmo sofrimento. Pior, porque vamos estar ali percebendo de que não adiantou ter tirado a própria vida para resolver um problema quando ele continua ali a nos angustiar, a tirar a nossa paz, com todos os agravamentos que o suicídio traz. Então, o espiritismo, ao contrário do materialismo, ele nos produz confiança, força, segurança, fé raciocinada, porque nós temos compreensão da nossa vida, das situações que enfrentamos, das dores que estamos vivenciando, o porquê de tudo isso. E o melhor, o que podemos fazer para cessar as dores, para atenuá-las e jamais agravar com essa ideia do suicídio. Então, entre os suicidas, muitos voltam. A doutrina espírita é rica em relatos dessa natureza para falar das dores, dos sofrimentos, do mundo que encontrou, das situações que experienciou após o seu desencarne. E isso vai ser motivo para contrapor a ideia do suicídio. Quem tem conhecimento dessas informações sabe que não é o caminho, não é a ideia que deve ser agasalhada, porque ele sabe, como nós já falamos aqui, vamos repetir, que a vida do espírito ela é única, nós só temos uma vida. E a partir do momento em que nós saímos das mãos do Criador, nós somos criados eternos, somos filhos eternos de Deus. Então, nada vai cessar a nossa vida, nada. Não adianta tentar, seja qual for a forma que a gente busque. Nós não vamos atingir o espírito no campo em que ele venha a ser eliminado. Nós vamos eliminar o nosso corpo, nós vamos tirar a experiência que nos foi dada, vamos cortar a oportunidade, mas de maneira nenhuma tirar a própria vida. Outra situação é que, com certeza, aqueles que pensam em tirar a vida, muitas vezes após a perda de um familiar, de um filho, de um companheiro, acreditando que fazendo isso vão se encontrar com esse companheiro no mundo espiritual, encontra o caminho mais distante dessas criaturas, porque o suicídio vai afastá-los desse convívio. Não haverá essa possibilidade tão cedo desse reencontro, porque o ato, a rebeldia de não aceitar que a lei de Deus se manifeste quando retira um familiar seu, simplesmente o afasta desse momento. Porque nós vamos agressivamente na lei, querendo algo que nos foi tirado por nossa posse, porque nós queremos ter a posse do outro, porque nós não aceitamos ficar sem o outro. E aí é um engano muito grande. Ninguém que tira a própria vida nessa tentativa de seguir o outro consegue esse êxito de se encontrar com ele tão rapidamente. Muito ao contrário, se afasta
por tempo indeterminado, porque vai se candidatar a provas de dificuldades, de resgates de si mesmo, de situações que provocou, para que um dia possa se reencontrar com esses seres. Porque Deus não tira essa possibilidade, mas é a própria criatura que tira de si a oportunidade de estar junto quando poderia aguardar o seu tempo. E aí sim, estar na convivência dos seus. Então se engana quem busca dessa forma as situações. Então nós temos, como nós falamos aqui, as informações espíritas para nos auxiliar, o conhecimento espírita para nos auxiliar. E muitas pessoas, a partir desse conhecimento, que estavam pensando em tirar a própria vida, desistem mediante as informações que recebe, o conhecimento que adquire através dessa leitura, dessa compreensão. Por isso é que nós dizemos que diante de uma doença grave, a medicação muitas vezes tem que ser uma medicação mais forte, mais pesada. E aí nós dizemos, se a pessoa está querendo tirar a própria vida, é bom que ela primeiro busque conhecer essa realidade. Se nós vamos para um país distante, um país que nós não conhecemos, geralmente a gente procura conhecer, saber das informações desse país, clima, moeda, como que são as coisas por lá, para a gente não chegar tão desprevenido, para a gente não chegar despreparado, não passar por dificuldades. Então quem pensa em tirar a própria vida, com certeza está se candidatando a uma viagem a um país desconhecido. E é bom que conheça as leis que regem esse país, é bom que conheça as situações que o aguardam, e o livro Memórias de um Suicida é um roteiro completo. Lá nós vamos encontrar relatos de criaturas que cometeram crimes e em seguida cometeram suicídio, criaturas que se tiraram a própria vida em função de um relacionamento frustrado, pessoas que se encontravam com os dias contados por alguma moléstia e que não quiseram esperar chegar a esse final, com medo de sofrer, tiraram a própria vida. Materialistas que lá se encontram, que também embarcaram nessa mesma ideia, por não acreditar que existisse vida após a morte. Então são relatos completos de situações que vale a pena. Se a pessoa está querendo cometer suicídio, conhece um pouco dessa realidade. Se inteira das situações primeiro, para depois ver se é realmente isso que você quer. Se é realmente isso que vai te favorecer. E aí, mediante essas informações, aí sim, você tem conhecimento da sua realidade. Dificilmente alguém vai decidir por dar continuidade à sua ideia. Então, o Espírito Emmanuel nos diz, na obra O Consolador, que de todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Então, é realmente uma característica de falso heroísmo, porque muitas pessoas dizem que estão tirando a vida porque não quer ver o outro sofrer. Situações aberrantes que nós vimos por aí, de criaturas, de pais, de mães, que dizem que estão levando o filho junto porque não querem deixá-lo sofrendo. E essas criaturas, elas esquecem completamente de que aqui na Terra nenhum dos filhos de Deus está sem a luz da misericórdia presente em suas vidas, amparando, assistindo, cuidando. Se a situação é grave, é porque a nossa necessidade
foi muito maior. Nós estamos precisando dessa gravidade em nossas vidas. Não é que nós estamos abandonados por Deus. De maneira nenhuma. Se muitas vezes tudo parece conspirar contra nós estamos vivenciando uma experiência que talvez no passado a gente tenha feito alguém passar. Então nós não podemos de maneira nenhuma achar que estamos sozinhos. Nunca nós estamos sozinhos. Estamos sempre na presença de Deus. E mesmo depois do desencarne, não continuamos sozinhos. Não estamos órfãos da misericórdia divina. Apesar dessa rebeldia que fazemos contra nós mesmos, contra Deus, dessa agressividade a nós, somos resgatados no mundo espiritual por equipes grandiosas, trabalhadores a serviço de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Os servos, a legião dos servos de Maria, que trabalham nessas zonas abismais, recolhendo suicidas, levando para a colônia Maria de Nazaré, para receberem tratamento adequado nos hospitais. Nenhum dos filhos de Deus fica sem assistência. Em nenhum momento ele é punido por nada, é a própria criatura que se pune. É ela que busca o sofrimento. Então, Deus só nos ama, só é amor. Mas o que a gente faz muitas vezes? Tal qual o filho rebelde aqui da terra, que recebe uma vestimenta cara, bela, para usar, não gosta, vou rasgar. E aí estraga aquela vestimenta que recebeu do pai. Então, diante da lei divina, se dá esse processo. Deus nos dá um corpo perfeito, maravilhoso, sadio, para a gente trilhar essa estrada aqui. E uma hora a gente diz assim, não gostei, não quero mais, vou rasgar. Só que esse corpo que nós investimos contra ele, que nós rasgamos, que nós exterminamos, vai ser o corpo que vai nos vestir numa próxima encarnação. E aí nós estaremos aqui numa vestimenta de dor, de sofrimento, de aleijões, de surdez, de doenças mentais, uma série de processos. Não que quem reencarne nessa natureza seja sempre por ser suicida, mas são os quadros que geralmente acompanham os suicidas, as situações que impuseram a si mesmo. E que a gente muitas vezes olha e diz, meu Deus, como é que Deus faz isso com o ser humano? De maneira nenhuma. Ali está aquele filho rebelde que rasgou aquela vestimenta e que agora, infelizmente, é ela que ele vai ter que vestir. Então, quando Jesus nos convida, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, nós temos que atentar para esse convite. Sempre que estivermos tentados a buscar essa condição de tirar a própria vida, precisamos buscar ajuda, buscar socorro, abrir o coração, falar da nossa dor, procurar alguém que nos escute, desabafar. Precisamos e ter fé em Deus, porque aquilo que nós estamos vivenciando vai passar, sim. Tudo passa nessa vida. E aqui nós não queremos concluir esse momento sem lembrar dos familiares, que muitas vezes perdem o chão diante de uma situação dessa. Quem não fica transtornado? Que eles lembrem de que os seus entes queridos não estão abandonados. Maria de Nazaré cuida de todos eles, amorosamente. Então as preces desses familiares são bem-vindas. Orem pelos seus familiares, peçam a Deus força para que eles se reergam, para que eles tenham um ânimo, para que eles atentem ao chamado da espiritualidade, porque muitos deles ficam tão perdidos na inconsciência que não percebem a assistência espiritual. Que eles possam perceber essa assistência que se faz presente, que aceitem ser conduzidos para esses lares, para esses pousos de cuidado, de zelo e de tratamento. E acima de tudo, que esses familiares não agasalhem a culpa, porque no momento de cometer o suicídio a decisão é da criatura, é ele quem decide.
Então, muitas vezes, a criatura até tem amparo, tem acompanhamentos psiquiátricos, psicológicos, tem toda uma estrutura e opta por fazer. Então, é uma decisão da criatura. Não vamos nos sentir culpados por isso. Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, sabe o móvel e as intenções de cada um. E cada um vai ser julgado conforme aquilo que pensa, aquilo que sente, aquilo que realizou. Daí a gente entender que nós não podemos julgar um suicida, não podemos aplicar-lhe a pena máxima e dizer o suicida vai sofrer isso, vai sofrer aquilo outro, porque é Deus quem sabe do sentimento daquela criatura naquele momento, o que o levou àquilo ali. Muitas vezes, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, muitos suicidas chegam na pátria espiritual na condição de assassinados. Não como suicidas, porque foram levados por pressões sociais, familiares, seja o que a natureza for, por preconceitos. E essas criaturas, na sua fragilidade, cometeram o ato. E ali se encontram, com certeza, a misericórdia divina, levando em conta os feitos daquela criatura do passado, as vivências que teve, o bem que realizou. São tantas as situações que nós não temos noção. Então não vamos sair por aí disparando contra quem cometeu suicídio. Vamos orar por eles. Vamos pedir a Deus fortalecimento, para que a gente possa auxiliar os nossos irmãos e nos auxiliar. Porque é como Jesus nos diz no Evangelho: orai e vigiai, porque não sabeis quando sereis tentados. Quando nós apontamos demais armas para as pessoas, acusamos demais as pessoas, muitas vezes nós estamos nos candidatando a um aprendizado. E aí, de repente, nós vamos ser tentados naquilo que estamos comentando. E aí, o orar e vigiar vai ser muito importante. Então, nós vamos encerrando por aqui o nosso Evangelho de hoje, agradecendo a Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, ao nosso Mestre amado Jesus, por esses ensinamentos trazidos pelos Espíritos, que tanto nos fortalece, que tanto nos esclarece, e pedindo a Deus que abençoe, que ampare, que receba esses irmãos que voltam nessas condições ao mundo espiritual, que eles possam despertar para as verdades espirituais, conforte o coração dos familiares, as mentes dos familiares, que eles tenham fé na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor, e que lembrem dos seus queridos através da prece que tanto Jesus nos ensinou. Então, que nesse momento em que nós estamos encerrando o nosso Evangelho, peçamos a Maria de Nazaré, a mãe querida de Jesus e nossa mãe, que acolhe com tanto amor esses irmãos, que abrace todos suicidas, familiares, amigos que sofrem por essas situações, conforte o coração de todos. E que possamos, Mestre Jesus, mediante o esclarecimento da doutrina espírita, levar luzes aos que aqui se encontram na Terra, vivenciando dificuldades e dores, para que possam despertar, para que possam aceitar a prova que trouxeram mediante suas próprias escolhas e vivenciem, levem adiante fé, na certeza de que Deus os aguarda num plano bem melhor. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, nós encerramos nosso Evangelho de hoje. Graças a Deus e muita paz a todos vocês.